desses 2,5 de água potável que tem no mundo, cerca de 12% estão localizados aqui no nosso país. Só que dos 12% que tem no nosso país, aproximadamente, a grande maioria está localizada no norte do país, na região amazônica. Nós temos problemas, se transferirmos isso em nível internacional, tem regiões com água, outras com pouca água, outras sem nada, quase sem nada para poder explorar. Nosso país é parecido, o norte tem a certa abundância de água, já o nordeste padece há muitas décadas ou até séculos, da questão da falta d'água. Então, aqui dentro do nosso país, vocês estão aqui em Brasília hoje, que é a capital da República, e esse ano passado foi uma luta muito grande, chegou quase que ao limite de faltar água mesmo aqui para abastecer a capital do nosso país. Então, nós temos ouvido das várias exposições ao longo do tempo, diagnósticos que todos praticamente já conhecem. Então, normalmente, quando se participa dessas reuniões, que são importantes, servem para aguçar, para trazer à tona para o debate, que é fundamental, nós temos muito nesse caminho do diagnóstico. Acredito que o diagnóstico poderia ser quase que não ultrapassado, porque sem ele não tem como projetar o que fazer. Mas nós entendemos aqui, modestamente, que deveria se partir mais para questões concretas, ou seja, como é que podemos enfrentar essa situação. Nós sabemos, e aqui foi colocado pelos que me antecederam, alguns que antecederam, o equilíbrio, por exemplo, entre o setor rural e urbano. Eu falaria um pouco mais do Brasil, do nosso país, a entidade que nós representamos é brasileira, da dificuldade que se tem. Nós temos em nosso país 85% da população já urbana, 15% rural. 15% de 210 milhões de habitantes que tem o nosso país, isto dá em torno de 32, 33 milhões de pessoas vivendo ainda no campo. Mas na área rural se sabe que 70% do consumo d'água hoje é na agricultura. E ouvimos muitos discursos e muitas proleções no mundo inteiro, de que temos que achar o equilíbrio. E a pergunta que eu faço, porque vivo também no meio rural, como é que nós vamos fazer o equilíbrio se alguém que tem uma floresta nativa, que está preservando essa floresta e que tem na sua propriedade 2/3 de área que tem que ser preservada, eu, morador da cidade, eu vou para um discurso, para um diagnóstico e para acusações, e quero formatar legislação que puna quem estiver fazendo o desmatamento. E tem que haver punição para quem faz o desmatamento, eu concordo, só que temos que achar a solução, porque o patrimônio desses proprietários, que praticamente não podem utilizar, como é que eles vão fazer essa manutenção? E isso já é muito discutido. Aqui no nosso país mesmo, a União costuma cobrar multas e multas, através dos órgãos que tem, os estados, os governos estaduais e regionais também, e esse dinheiro vem para financiar o déficit da União, que é muito agudo, é o maior de todos os tempos. Por exemplo, por que essas multas não ficam lá no próprio local e que se faça, vamos dizer, a partir dele, alguma distribuição de incentivo a quem quer manter a floresta e quer, inclusive, transformar toda a sua propriedade em áreas de preservação permanente. Ali que estão os nascedouros, as nascentes, que tem que ser aquele local que nós temos que buscar a preservação. Mas como é que o proprietário vai fazer se ele perde o patrimônio? Inclusive, ele é punido se ele, em alguma parte ali, ousar derrubar uma árvore que seja. Uma árvore hoje tem mais valor, vamos dizer, penal, de penalização, do que o próprio ser humano. Assim como tem se dito aqui no nosso país, que se alguém entrar na sua propriedade, e está lá sacrificando um jacaré, um elemento da natureza, é mais fácil que não se mate o jacaré, que põe na cadeia quem está lá, porque é complicado de fazer essa situação. Então, eu acho que temos que discutir questões concretas. Como é que nós vamos fazer a preservação das matas nativas e o incentivo para que elas ocorram? Se o proprietário não tem incentivo, ele inclusive é penalizado. Eu mesmo passei por situações de constrangimento por ter preservação e alguém ir lá tocar fogo e eu respondo o processo, porque eu não estava lá acompanhando o dia inteiro a preservação daquela mata. Então, quem se anima? Agora, é muito bonito fazer um discurso na área urbana e dizer que tem que ir para a cadeia, quem tiver isso, aquilo. Eu acho que tem que ir, mas nós temos que dar condições para fazer essa sustentação. Senão é discurso e nada de prática acontece. Então,
no nosso país, por exemplo, nós temos cerca de mais de 85%, 90% das cidades abastecidas por água potável. Estamos chegando quase na universalização, né, principalmente na sua totalidade, o que é importante, e é uma luta das prefeituras. Agora, nós não podemos separar a questão do saneamento só da água. A água faz parte do saneamento. São 4 eixos fundamentais: água, esgoto, né, drenagem e lixo. Nós temos um marco regulatório no Brasil aqui, a Lei 12.305, que impõe a questão da gestão dos resíduos sólidos. Nós temos ainda a coleta seletiva muito pequena no Brasil. Esse marco é importante, porque ele regula, ele obriga a aplicação da logística reversa, enfim, da coleta seletiva, da compostagem 100%, do lixo orgânico. Só que para transformar os lixões em aterro sanitário, nós precisamos hoje de 70 bilhões de reais aproximadamente. E os municípios não têm. Só que aquele poluidor que está na lei, que é da logística reversa, não é punido nem pelo Ministério Público aqui no país, nem por ninguém, e sim é o prefeito. Então, tem um marco regulatório e há uma divisão de competências muito clara. Só que é uma competência que atribui ao poder local, que tem só 18% da arrecadação nacional, e que não tem 1 centavo para aplicar em saneamento, não tem 1 centavo. Então, o que acontece? Quem está indo para a cadeia, literalmente preso, é o prefeito. Isto, para os que nos visitam, convém colocar isso de uma forma bem concreta. Tem o marco regulatório, tem a lei que impõe, como se a lei resolvesse o problema. E aí, quando você vai olhar os investimentos, aí tem governos que ideologicamente são contra a privatização, acham que não deve haver público-privado, outro acha que deve haver, não tem segurança jurídica, como o Ivan falava há pouco tempo, né? Então, nós vivemos numa situação complicada. Para universalizar o saneamento no Brasil, precisaríamos, até 2033, de 550 bilhões de reais, quase 180 bilhões de dólares. Isso aplicando anualmente para chegar naquele período, que é o projeto Plan SAB que tem no nosso país. Só que nós, se olharmos os 3 últimos anos, foi aplicado pelo Poder Público Nacional, que é o que tem a grande fonte de financiamento, no seu orçamento, 3 bilhões por ano. Foi a média esse ano agora, de 2018, é apenas 1 bilhão e 400 que tem previsto no orçamento. Então, se eu preciso de 550 bilhões e estou aplicando 3 bilhões por ano, eu preciso de 170 anos para universalizar o saneamento no país. Então, eu estou falando, e na realidade o que acontece? Aí o nosso país virou uma situação complicada, fiscal, aí fizeram a emenda constitucional 95, é o número dessa emenda, está na Constituição, que a União, por 20 anos, não pode gastar mais do que aquilo que gastou no ano anterior, acrescido da inflação, e não pelo aumento do PIB. Então, enquanto a inflação está em 2,5%, 3%, tem uma correção mínima, em toda a área do orçamento da União, tudo que sobrar, porque o PIB crescendo a 2,5%, em 10 anos, só na metade dos 20, já teremos um acréscimo de quanto? Só que o dinheiro que precisa para isso, que vai sobrar, para fazer o ajuste fiscal, é para pagar os bancos, é para pagar os financiamentos, o endividamento que se construiu nesse país. Então, no Brasil, nós precisamos, como digo, cair a ficha do brasileiro e saber que por 20 anos não vai ter 1 centavo novo para nada. Então, nós temos que achar alternativas. Ou ficar fazendo diagnóstico ad eterno, fazendo discurso, fazendo leis, marco regulatório, como se isso vai resolver o problema. Então, a nossa entidade que congrega aí, e que são espontaneamente filiados conosco, que pagam a nossa entidade mensalmente mais de 5 mil dos 5.568, estamos nesta luta muito forte. No Brasil, ninguém quer mais ser prefeito. Ser prefeito significa que no mês seguinte à posse dele, ele já está inquinado pelo Ministério Público com os bens indisponíveis e já sabe que vai ter conta rejeitada e que vai virar ficha suja, que é a lei que tem no nosso país. É uma realidade que nós estamos, importante, discutindo nesse momento, que é a questão da água, e temos que sim olhar, tem um olhar específico, mas não podemos olhar neste corpo só o rim, ou só o fígado, ou só o coração, porque um deles que é atingido e que se termina, morre esse corpo. As prefeituras, o poder local no Brasil vive dessa forma. Nós não temos arrecadação e temos leis que têm que ser aplicadas. É o princípio da legalidade. Então, acho que esse evento serve para uma reflexão. Eu entendo que deveríamos propor, eu sou um dos que, se pudesse incluir no relatório, que tem que achar forma de que o morador da cidade financie o do rural
para que ele faça florestamento ou reflorestamento. Incentive ele a fazer, porque senão tem que sobreviver a família dele. Ele acaba desmatando, acaba deteriorando toda a área rural, aonde é consumido hoje 70% da água. Nos próximos anos, precisa de aumentar 40% a produção rural para alimentar as cidades. E quanto vai demandar mais de água? Então, eu acho que tem que olhar essa questão com mais profundidade. Acho que deveria ter um tributo, alguma coisa do cidadão urbano que gosta muito de ir para a televisão, para o rádio, fazer discurso da sustentabilidade, eu sou ambientalista, e denunciar todo mundo, e não faz nada lá na ponta para fazer preservação. Então, eu acho que tem que partir para medidas concretas. Desculpe eu falar um pouco muito do nosso país, mas é a dura realidade que os municípios sofrem. O Brasil é uma federação, a União fica com quase 60%, 65% de toda a arrecadação nacional, e criou aqui 390 programas em tudo que é área, que não são corrigidos, são subfinanciados, e o prefeito não tem como atuar mais lá na ponta. Ninguém mais quer ser prefeito. Aqueles imaginam muito o que ocorre na questão da gestão. Por isso é uma questão que tem que ser revista em nosso país. Obrigado.